Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã em Cristo Jesus. Hoje, dia 9, terça-feira, setembro. Assim como nós falamos ontem, nós demos início às meditações da carta de São Paulo aos Romanos. Hoje nós vamos continuar. Paulo vai nos falar hoje da culpa de todos nós por causa do pecado que todos nós temos. Então, para bem meditarmos essa carta de São Paulo hoje, vamos invocar a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Espírito Santo do Senhor nos dê sabedoria para entender aquilo que Paulo está a nos dizer na sua carta. E que possamos, com o coração aberto, deixar o Espírito Santo agir e fazer nova todas as coisas no nosso coração. A carta hoje de São Paulo aos Romanos é o capítulo 1, versículo 19 até o versículo 32, onde São Paulo ele vai nos colocar uma situação triste, uma situação triste a qual os homens e as mulheres do mundo pagão chegam a fazer. Um mundo pagão, um mundo que não conhece a Deus. Chegam a fazer e assim causar tantas situações para si próprios. São Paulo vai nos falar que a ação de Deus, a graça de Deus, a presença de Deus pode se ver pelas próprias evidências. Desde a criação do mundo, São Paulo vai nos falando, as perfeições invisíveis de Deus, o seu sempiterno poder e a sua divindade se tornam visíveis à inteligência por suas obras. Não há como negar a presença e a existência de Deus pelas obras que vemos no nosso dia a dia. Toda a criação, tudo que Ele criou e viu que era bom. A presença de Deus pelas obras. Então, olhando tudo que vemos no nosso dia a dia, na criação de todas as coisas, na nossa própria criação, não há como duvidar da presença de Deus. Não há como, diz São Paulo, não há como não se excusar da presença de Deus. Porque conhecendo a Deus, vendo de todas as coisas, não glorificam como Deus e nem lhe deram graças. Sabemos da existência de Deus, vemos Deus e tudo que Ele criou, não há como duvidar dessa presença de Deus, mas os homens não o glorificaram, os homens não deram graças. Aí São Paulo vai falar, pelo contrário, extraviaram os seus vãos pensamentos, obscureceu o coração insensato. Tornaram-se estultos, mudaram a majestade de Deus incorruptível em representações, em figuras de homem corruptível, de aves e quadrúpedes e répteis, e até hoje em dia, nos nossos tempos, até de plantas. Tudo isso é criação de Deus. Deus é o Criador. Nada substitui, nada se coloca no lugar de Deus. Nada, porque Deus é o todo. Todas as outras coisas foram e são criação de Deus. Então, desta situação do homem, a qual busca Deus em tantas outras coisas, assim o coração do homem se desonra de si próprio. São Paulo vai falar, desonram entre si os próprios corpos, trocam a verdade de Deus pela mentira, adoram e serviram a criatura em vez do Criador, entregam-se a paixões vergonhosas, as suas mulheres mudaram as relações naturais em relações contra a natureza. Olha o que São Paulo fala já lá naquela época,
no meio de nós. Do mesmo modo também os homens, deixando o uso natural da mulher, arderam em desejo uns para com os outros, cometendo homens com homens a torpeza e recebendo em seus corpos a paga devida do seu desvario. O homem esqueceu de Deus, substituiu Deus por outras coisas, esqueceu de Deus, se transviou, os seus corações se encheram de imundícias e vive dessa forma contra a natureza a qual Deus criou. Aqueles que conhecem ao Senhor e veem a Deus e sabem qual é a verdade e qual é a normalidade de Deus. Aqueles que não conhecem vivem dessa forma a qual São Paulo está narrando. Estes vivem os sentimentos depravados, procedimentos indignos, malícia, perversidade, cobiça, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, soberbos, altivos, inventores de maldade, rebeldes contra os pais. São insensatos, desleais, sem coração, sem misericórdia. Apesar de conhecer o justo decreto de Deus, que considera dignos de morte aqueles que fazem estas coisas. Sabem que fazem essas coisas, isso não é bom, mas fazem porque os corações estão imundos, estão distantes de Deus, se extraviaram da verdade que é Deus. E também, não somente as praticam essas coisas, mas aplaudem os que as cometem. Meu irmão e minha irmã, essa palavra de Paulo é muito atual para nós. É muito atual nos nossos dias. Amanhã nós continuamos a meditar essa carta de São Paulo, que ele vai falar da misericórdia de Deus. Que essa palavra de hoje nos dê a atenção para como está as nossas vidas. Não nos deixarmos ser contaminados por essas circunstâncias e essas situações. Que o Senhor nos abençoe, abençoe a mim, abençoe a você, e que hoje, terça-feira, seja um dia cheio e repleto da graça de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.